Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre crenças limitantes, crenças vindas dos nossos pais que sabotam a nossa vida, coisas que a gente ouve muitas vezes. As crenças elas surgem de várias formas, né? Às vezes são coisas que nós ouvimos, outras vezes são experiências que nós passamos, mesmo que ninguém tenha falado nada, nós adquirimos ali alguma crença ao passar por uma experiência. E tem crença que a gente adquire só de ver uma determinada situação. Então a forma como meu pai e minha mãe se comportam, né, pode passar para mim crenças de como é que a vida funciona, como é que eu devo me comportar, mesmo que eles não tenham falado para mim daquela forma, né? Então, se meu pai é uma pessoa, sei, submissa, que não sabe dizer não às outras pessoas, e eu observo aquilo, eu acabo também assimilando aquelas crenças de que eu devo ser daquela forma, né? Pode acontecer, você aprender só de olhar. E tem coisa que a gente ouve que é muito impactante e que acaba sabotando muito a nossa vida. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas crenças, algumas coisas que acontecem, talvez tenha acontecido na sua vida, talvez para que você também, quem sabe, evite que isso aconteça na sua criação, na criação que você passa para os seus filhos, né? Então, deixa eu ler aqui algumas respostas que chegaram desse e-mail que eu mandei. Foi bem interessante, né? Teve uma mulher que escreveu assim, né? Tenho dois filhos adolescentes. O mais velho está meio rebelde quanto aos estudos. E quando converso com ele sobre isso, às vezes falo coisas do tipo: se você não estudar, você não vai ser nada na vida, não vai conseguir crescer. Você acha que isso pode influenciar, André? Como devo agir? No mais, eu e meu marido sempre procuramos estimulá-lo e incentivá-lo em todos os aspectos. É, olha, com certeza, isso passa uma crença limitante, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E hoje as formas de estudo que existem são muito variadas. Quando eu era criança, não, né? Só tinha aquele meio tradicional. Quando eu era criança, adolescente, né? Agora com essa abertura da internet, são várias as formas de estudar. E quando as pessoas falam isso, né, de que se você não estudar, você não vai ser nada na vida, as pessoas estão falando do estudo formal, da escola formal, da faculdade. Eu, quando era adolescente, né, completei 18 anos e estava saindo do segundo grau, né, eu sou de uma família de classe média, meus pais fizeram um curso superior, eu não tinha nem como não seguir esse caminho, era uma coisa meio que natural e automática para mim, seguir esse caminho de fazer uma faculdade e trabalhar, né, e depois arrumar um emprego e era isso que eu pensava, né? Então isso era ser bem sucedido, essa era a receita para ser bem sucedido. Eu fui bem sucedido fazendo isso? Não, eu não fui bem sucedido fazendo isso. Eu abri uma empresa de engenharia, escolhi um curso de engenharia com 18 anos, não sabia nem o que eu queria da vida, mas aí escolhi um curso de engenharia, porque, sei lá, né, porque era o que parecia que eu mais tinha afinidade. E fiz uma faculdade, me formei, fui trabalhar com uma coisa que eu realmente não amava, mas eu não sabia nem que eu tinha uma outra vocação. E a minha vida foi um fracasso, até os 30 anos, mais ou menos. Até eu mudar de profissão, até eu descobrir o que eu realmente queria. E não foi através de estudo formal que eu comecei a ter sucesso, né? Foram estudando técnicas alternativas, conhecimento que não é regulamentado, que não está no MEC, que não está em faculdade, que não está muitas vezes em escola nenhuma, né? Então foi isso que me permitiu mudar de profissão e trabalhar com o que eu faço hoje, que é com autoconhecimento e ter sucesso na vida, ter sucesso financeiro e profissional. Eu nunca fui estudioso, nunca fui um aluno bom, né, um aluno que tira notas altas e passa, né, na faculdade, reprovei várias cadeiras, atrasei um ano meu curso na faculdade. Felizmente eu nunca ouvi daqui da minha família essa frase, né? Se você não estudar, você nunca vai ser ninguém na vida. Felizmente eu nunca tinha ouvido isso, mas eu sei que muitas pessoas ouvem isso. O meu filho agora está com 9 meses, vai demorar um pouco ainda para ele escolher a profissão dele, mas de forma nenhuma eu acredito que ele tem que estudar no modelo formal e fazer uma faculdade no modelo formal, só se ele quiser fazer isso, né? Então, se ele quiser ser um arquiteto, um engenheiro, uma profissão que tenha regulamentação, ele tem que passar por esse caminho formal obrigatoriamente. Mas se ele quiser ser, sei lá, né, professor de autoconhecimento, terapeuta,
sei lá, designer, publicitário, jornalista, enfim, tem várias profissões que não tem que necessariamente ter um curso, uma formação profissional para que você tenha sucesso, uma formação formal. Então, falar isso para o seu filho, na minha visão, é uma coisa limitante, sim, né? Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida, porque você está reproduzindo um modelo que talvez na sua época fosse uma verdade. Nem sei se era uma verdade absoluta, porque sempre existiram pessoas que apesar de não serem estudiosas, elas são bem-sucedidas. Isso sempre existiu. Pessoas que são mais empreendedoras, que têm uma outra visão, que têm uma outra vocação do mundo, né? Para fazer outras coisas. Então, todas as gerações aconteceu isso. Né? Não é só nessa geração agora, mas na geração passada também. Então, falar que não vai ter sucesso porque não está estudando, não vai crescer, com certeza está implantando nele ali uma certa crença, uma crença limitante. Como é que eu devo me comportar, né? Ela perguntou, eu não sei como é que você deve se comportar. É difícil eu dizer para você como é que você deve se comportar. Mas falar isso certamente gera crença limitante. E que afeta depois, né? A forma como a pessoa se desenvolve e lida com o sucesso e com o fracasso. Uma outra leitora colocou aqui, né? Assim, eu ainda menina ouvi o meu pai alcoolizado dizer que eu não seria nada na vida. Então já recebi relatos, né, de pessoas que ouviram isso. Você não vai ser nada na vida, então você é burra. Tive uma cliente uma vez que ela passou muito por essa experiência, né? Repetidas vezes o pai falando que ela era burra, muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. E isso trouxe sérios problemas na autoestima dela. Então, a gente quando e tudo isso, tá, pessoal? Ainda bem que tem solução, né? Você guarda crenças limitantes, guarda emoções negativas do passado. Hoje, felizmente, tem como a gente curar isso. Curar, limpar, dissolver essas crenças. Então, fazer EFT é uma forma de você curar, liberar, dissolver essas crenças. Então, essa minha cliente, que ouvia muito isso, né, do pai falando que ela era burra, a gente usou muito EFT para ir limpando esse sentimento que ela tinha. Então, tinha sentimento de mágoa, de raiva dessas experiências, e também aquela frase muito impregnada no consciente dela. Então, quando ela, só de pensar nisso, ela já sentia raiva, chorava, e a gente foi limpando isso até desaparecer essa sensação ruim que essa frase tinha trazido para ela, de deixar essa marca, né, de você é burra. E realmente ela teve muita dificuldade na questão financeira, na questão de se libertar, né, da família e de ter independência financeira, né, por conta dessas crenças. Claro que não foi só isso que o pai dela fez, o que a mãe fez, que gerou todo o problema, mas isso foi um grande contribuidor. A outra pessoa aqui comentou o seguinte: olá André, sobre coisas que ouvimos dos pais que interferem na nossa situação, posso dizer que ouvi de um tio bem sucedido que eu iria morrer de fome na profissão que eu escolhi. E por anos isso realmente aconteceu. Olha só, né? Então você fala às vezes para o seu filho, ou você ouvir dos seus pais, né, que a profissão que você escolheu não é boa, que não dá dinheiro, que vai morrer de fome, porque existem essas crenças limitantes associadas a várias profissões. E o fato é que em cada profissão tem pessoas que são bem-sucedidas e tem pessoas que são mal-sucedidas. Tem advogados que são bem-sucedidos e tem advogados que são mal-sucedidos. Tem artistas que são bem-sucedidos e artistas que são mal-sucedidos. Então, o fator principal não é em si a profissão, e sim a forma como você lida com a profissão, o que você faz dentro daquela profissão, se você vai encontrar caminhos para você prosperar mesmo numa profissão que não é tida como a melhor das profissões, que não é tida como uma profissão rentável, boa, né? A profissão do professor, por exemplo, tem um estigma muito grande. E que não dá dinheiro, que é ruim, que nasceu para sofrer. Tudo que é professor aí está reclamando, né? E se juntar tudo, eles ficam reclamando da situação, que paga pouco, que deveria ser valorizado. Eu me considero um professor hoje. Eu dou aula, eu ensino o que eu gosto, o que eu faço, só que de uma maneira diferente do convencional. Então, depois que a minha cabeça começou a se abrir para essa questão da prosperidade, que eu me libertei de várias crenças limitantes, então eu encontrei uma forma de fazer o que eu gosto de fazer, que é ensinar, e ao mesmo tempo ser muito bem remunerado, muito bem reconhecido por isso. Então, sempre existem alternativas. E aí as pessoas, como não conseguem acreditar nisso ou entender, né, que isso é possível, prosperar naquilo que você ama fazer, naquilo que você tem a sua vocação, elas acabam escolhendo uma profissão que elas não são felizes, que elas não têm satisfação.
E muitas vezes vão fracassar nessa profissão financeiramente, mas se não fracassarem financeiramente, mesmo que elas consigam ali algum resultado financeiro, fatalmente vão ser extremamente infelizes fazendo o que elas não amam, porque você passa a maior parte da sua vida fazendo, né, no seu trabalho, fazendo aquilo que a sua profissão demanda que você faça. Então, imagina passar 30 anos, 35, 40 anos fazendo uma coisa que você odeia, que você não gosta, que não é a sua vocação. Qual é a chance de você ser bem-sucedido com isso, financeiramente? A chance diminui. E qual a chance de você ser feliz fazendo isso? Não tem chance de ser feliz. Ou então vai fazer concurso público, mesmo sem ter vocação. Não tenho nada contra fazer concurso público, mas eu acredito que tem pessoas que têm vocação para isso, para ser funcionário público, para ter um trabalho de repente burocrático, ou enfim, um trabalho que se encaixe nos moldes do que é um concurso público. Não é todo mundo, né? Não é essa quantidade de pessoas enorme que tem aí fazendo concurso. E né, todas elas não é possível que tenha tanta gente assim com essa vocação, né? Mas pela crise, é porque é o desespero, é o medo, é a busca por segurança, é porque não sabe como prosperar fazendo o que ela ama fazer, né? Se você fosse realmente perguntar para essas pessoas do fundo da alma delas se elas querem fazer concurso, talvez 80% iam dizer não. Pois é, então fica aí a reflexão para você fazer, né, do que você ouviu dos seus pais que pode ter afetado a sua prosperidade, a sua vida como um todo, seus relacionamentos. Fica a reflexão também do que você fala para os seus filhos, né, e como isso pode estar refletindo na vida deles. Se você cometeu erros, não é para você se punir, e sim para você reconhecer e procurar mudar de hoje por diante. Autoconhecimento não é para gerar culpa e nem autopunição. Autoconhecimento é para libertar as pessoas, para deixar as pessoas mais felizes, ok?